18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Juntos mais uma vez em mais uma sexta-feira com você, com a Karime Leão, em mais uma edição do 18 horas, Karime. Boa noite, Carlão, e muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa, é claro, agradecendo a sua companhia. Sim. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, querido ouvinte, participe conosco do 18 horas. É um convite que eu faço pra você. Estamos à sua disposição. O nosso WhatsApp é o 994887592. A sua participação é mais do que bem-vinda. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Então anote aí, 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na saúde. Ministério Público do Amazonas investiga a denúncia de falta de medicamentos no 28 de agosto e no Dona Lindu. E a denúncia é contra os 2 hospitais do governo do Amazonas dirigidos por organização social. O governo federal lança edital de 150 milhões de reais para recuperar a Amazônia. E vamos atualizar o caso sobre o homem que agrediu um jovem autista aqui em Manaus. 6:04, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua sintonia aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. Hoje é sexta-feira, 21 de março de 2025 e você confere esses e outros assuntos, os destaques do dia em mais uma edição. O programa é 18 horas. 18 horas. Karime, vamos começar sempre assim, né? Trânsito. É isso. Vamos lá, vamos conversar com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente por onde andas. Trânsito. Muito boa tarde, Karime e Carlão, percorrendo aqui as ruas da capital amazonense. Olha, vamos falar aqui da colisão grave entre um caminhão e um carro na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japim, na zona sul de Manaus. Resultou em uma passageira ferida. O acidente aconteceu aí quando o caminhão que fazia a travessia ali da faixa da esquerda mudou a faixa para a direita e colidiu com a traseira desse veículo. O impacto fez com que o carro, rapidamente ele parasse no canteiro central da avenida. Claro, o acidente ele causou lentidão no trânsito na Avenida Rodrigo Otávio, que é uma via movimentada aqui das cidades. Agentes, inclusive, do IMU, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, foram acionados os agentes para o local para ajudar, nesse trânsito que ficou bastante caótico, complicado, que até agora, nessas horas, ainda é possível sentir aí o trânsito pela Rodrigo Otávio. A gente também tem outras informações. Avenida André Araújo, em ambos os sentidos, temos aquele trânsito até com boa fluidez e, como sempre, só começa a ficar carregado próximo do INCRA, no sentido centro-bairro, com forte retenção devido ao trânsito da Bola do Coroado. E pela Avenida Cosme Ferreira, no sentido centro, no sentido bairro-centro. Primeiro vamos falar do sentido centro-bairro, tá com boa fluidez, E próximo à Feira do Coroado, o trânsito tá dentro da normalidade, mas aí quando já se aproxima também da Bola do Coroado, o trânsito começa a ficar complicado para quem trafega aqui pela Avenida Cosme Ferreira, nesse sentido bairro centro, nesse horário, hein? E claro, a gente tem a informação da Rua Pará ali com a Avenida Djalma Batista, tem também, a retenção ali por conta do semáforo, mas nesse momento não há nenhum obstáculo na via, Karime, Carlão. A gente vai continuar percorrendo, daqui a pouco a gente traz informações da Avenida Djalma Batista, Constantino Neri. Legal. E da Avenida das Torres. Volto com vocês. Tá ótimo, André Meirelles, obrigada pelas informações. 6:06, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, Karime, ouvintes, tem ingressos para o espetáculo Little Stick no Teatro Amazonas neste sábado às 4 da tarde. A peça é uma adaptação da clássica animação da Disney, Karime. E a criançada adora, sim. Carlão? Então é o seguinte, gente, as 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, as 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui levam um par de ingressos cada, tá ok? São, exato. É um espetáculo
espetáculo para a família, todo mundo vai gostar. E tem também outro espetáculo, tem, né, os Carlão? Três Tenores, Karime Leão, outro espetáculo que está acontecendo, vai acontecer no domingo, dia 23, também no Manauara, hein? E para esse espetáculo também são 2 pares de ingresso. Afinal de contas, você é nosso convidado especial aqui da 100,7. As 2 primeiras pessoas que pararem também aqui na porta da Rádio Mix, cada vai levar 1 par de ingressos. Então é o seguinte, tem 4 pares de ingressos, 2 para o espetáculo Lilo Stick lá no Manauara, no sábado, a partir das 4 da tarde, e 2 também para o dia 23, domingo, para o espetáculo Os Três Tenores. Olha aí. Boa, uma boa. Aguardando você aqui da Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. 6 e 7, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, então, boa noite, Manaus, boa noite, Karime Leão, boa noite, ouvintes. Vamos começar às 18 horas de hoje falando de uma investigação que preocupa muito a população. O Ministério Público do Amazonas, ele abriu um inquérito de procedimento para apurar o possível desabastecimento de medicamentos, Karime, ouvintes, no complexo hospitalar da Zona Sul, que reúne pronto-socorro 28 de agosto e também o Instituto Dona Lindu. A coisa é séria, hein, Karime? É a crise na saúde, né, Carlão? O caso está sendo acompanhado de perto pela promotora Luissandra Xícharo. E a apuração foi publicada no Diário Oficial dessa quinta-feira. As 2 unidades atendem a milhares de pacientes todos os dias e desde dezembro são dirigidos pela organização social Agir, que já recebeu, desde dezembro, já recebeu 31 milhões de reais do governo do estado do Amazonas para gerir essas 2 unidades, e a denúncia está aí, falta de medicamentos. Até agora nada, e mesmo com todo esse investimento aí, o que se vê ainda são denúncias de pacientes sem medicação, e pasmem aí, olha só, até sem comida em alguns casos. Um vídeo que circulou no mês passado mostra acompanhantes revoltados porque o almoço dos internos estava atrasado há mais de 1 hora. Bom, gente doente, gente com fome, cobrando dignidade em vídeo para ver se alguém resolve, é complicado, Karime. A falta de dignidade é uma marca desta gestão na saúde pública do estado do Amazonas, isso é fato. O repórter Kennedson Paz está acompanhando esse assunto, apurando essa história pra gente e conversa ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, está faltando mesmo esses medicamentos, tanto no Pronto-Socorro 28 e no Instituto da Mulher Dona Lindu, não é isso? Exatamente, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham agora 18 horas na Mix. Então, essas são as informações de pessoas que denunciam, né, a falta de medicamentos. Então, essas pessoas, elas têm denunciado tanto ao Ministério Público do Estado do Amazonas, como também fazendo denúncias à Corregedoria e, além disso, também publicando nas redes sociais, que agora é uma das principais plataformas onde a população utiliza para poder clamar respostas das autoridades. E essas pessoas fizeram exatamente isso em fevereiro desse ano. Elas gravaram vídeos em que mostravam e também narravam ali a situação do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, onde mostravam ali tanto pacientes quanto acompanhantes também que estavam cobrando alimentação e também remédios. Essa denúncia foi clara, gente internada com fome e também sem atendimento adequado. E a gente está falando aqui de uma organização que está comandando várias outras unidades hospitalares aqui nesta área da Zona Centro-Sul de Manaus, que já recebeu mais de 31 milhões de reais da organização social Agir. Então, ela foi contratada inclusive pelo próprio governo do estado ali, e os pacientes, eles ainda estão enfrentando, mesmo assim, com tantos investimentos, ainda assim os pacientes têm enfrentado a falta de medicamentos, a falta de insumos básicos e até também de alimentação. Inclusive, eu mesmo já conversei com uma pessoa que estava internada, na realidade ela estava com uma tia hospitalizada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, Karime. E essa pessoa, sabe o que ela estava fazendo do lado de fora da unidade hospitalar? Ela estava pedindo ajuda de pessoas lá, religiosas, de pessoas que estavam ali na frente. Sempre aquelas estão pessoas oferecendo ajuda, oferecem ajuda. Sim. Ela estava do lado de fora para poder pedir alimentação. Meu Deus. Porque eles tinham vindo do interior do estado do Amazonas. Sim. Eles não tinham ninguém aqui na capital. Sim. Eles precisavam de um atendimento médico para essa idosa que estava internada, e essa pessoa estava do lado de fora porque dentro do hospital ela não tinha alimentação para ela como acompanhante. Acompanhante é alguém que precisa estar nessa condição, porque é uma idosa. Sim, exato. E além agora, disso, como ela, Kennedson, desculpa te interromper, agora imagina
que ela é o exemplo de várias pessoas, porque muitas pessoas vêm no estado do Amazonas, de outras cidades, porque Manaus é polo, vêm procurar tratamento médico aqui, porque não é onde realmente é o polo, é onde tem mais condições, e encontram essa realidade. As pessoas não têm alimentação, isso é o cúmulo. Exatamente, isso a gente está falando, Karime, só para a gente ressaltar e fazer um panorama geral Sim. de tudo que está acontecendo. Isso nós estamos falando de uma realidade de quem fala bem português, de quem consegue se comunicar bem, só que os povos indígenas, eles têm problemas ainda maiores. Inclusive teve um caso de um casal que veio a Manaus, não sei se você lembra, ele foi internado em uma unidade, eles foram internados em uma unidade para que essa indígena, ela tivesse o parto dela. Como ela não conseguia se comunicar bem em português, eles tiveram muitas dificuldades no atendimento. Esse marido, ele precisou sair do hospital porque não conseguia se comunicar. Ele estava tentando falar da situação que ele estava vivendo, mas não conseguiu. Quando ele saiu do hospital, ele inclusive ainda foi morto, espancado. Meu Deus. Então é um problema generalizado, né? Inclusive, esse assunto sobre tanto a falta de insumos, a falta de atendimento básico para a população, também tem sido falado muito pelo deputado estadual Wilker Barreto, ele que conversou com a gente hoje, conversou aqui com 18 horas, e ele questionou exatamente para onde está indo todo esse dinheiro passado para essa organização social e também sobre essas denúncias, relatos constantes de mau atendimento à população. Vamos ouvi-lo. Vejo a denúncia do Ministério Público ao investigar a falta de abastecimentos de medicamentos e insumos com gravidade. Isso confirma as várias denúncias feitas pelas redes sociais, denunciadas também por mim na tribuna da Assembleia, que o que vende o governo não se relata na prática. O governo do estado do Amazonas vende para a população que o 28 de agosto e o Dona Lindu, batizado de Complexos Hospitalar Sul, é o novo modelo de excelência. E o mais grave, já lançaram o novo edital com um contrato de R$1 bilhão para lançar uma OS para administrar o Platão Araújo. Isso reforça os meus posicionamentos da necessidade de uma intervenção urgente. E não esqueçamos, todo mês está caindo R$31 milhões na conta da OS. E por que está faltando insumos e medicamentos? Não é só isso. Temos denúncias de má prestação de serviço e por isso reforço a necessidade dos órgãos de controle e principalmente a Assembleia Legislativa de cumprir o seu papel. 18 horas. Então é um dinheiro que tem entrado, Karime, mensalmente, mas até agora... E não é pouco não, R$31 milhões mensalmente, e lá na ponta a gente não percebe esse dinheiro investido na dignidade da saúde da população do estado do Amazonas. Você falou dos casos dos pacientes, eu sei de médicos que deixaram o estado do Amazonas porque não tem mais condições de prestar serviços para o governo do estado do Amazonas. Eles não recebem, o governador ele senta para negociar pagamento, o governador não honra com o que combina. Então, o que eu sei de vários médicos que faziam plantões, que trabalhavam no 28 de agosto, médicos de referência, médicos que estavam, atuando há 30 anos e saíram do estado do Amazonas, foram embora, porque o governo não dá condições para que bons profissionais continuem e permaneçam aqui. O que a gente vê é que quem permanece, esses antigos médicos, permanecem porque honram, né? Ainda gostam do estado, mas não há nenhuma condição financeira de permanecer aqui. Ou de estrutura também, né, Karime? Eu lembro que a gente falou aqui no 18 horas, toda a estrutura. A gente falou aqui no 18 horas também sobre o Hospital Francisca Mendes, que ele já foi considerado uma referência em procedimentos cardiológicos. Completamente sucateado. E agora está sucateado, inclusive não teve atendimento, não teve cirurgias por falta de energia elétrica. Então é algo que realmente chama muita atenção e a gente precisa alertar ainda mais as autoridades sobre o que está acontecendo. E essa informação, gente, chegou aqui no 18 horas através de denúncias. Vou reforçar aqui o número de denúncias, o 994887592. Então você manda sua denúncia, a gente apura, vai atrás das autoridades, assim como a gente fez as informações. Áudio, exato. Quanto mais informações a gente propaga, pelo menos a gente tenta ali pressionar de alguma forma, dar voz para quem tanto precisa, que são as pessoas que dependem da saúde pública
pública que é essencial para todos, né, Karine? Exato. Kennedson Paz, muito obrigada pela apuração, pelas informações. Valeu, Ken, 6 e 6, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Sem carinho, meu ouvinte, pânico na UFAM. Um homem com máscara de caveira e arma de brinquedo assusta alunos e professores, hein? Pois é, Carlão, mas é aí, a arma parecia de verdade, Era lógico. de brinquedo, mas assusta, né? Claro, você não, daqui que você saiba, daqui que você vai conferir, né? A marca estrela lá. A marca estrela é ótima. Carlão, e o cara, ele causou pânico no campus hoje, não teve, né? Esse caso aconteceu ou melhor, na quinta-feira. Vamos saber mais detalhes sobre essa situação agora com a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. A arma era de brinquedo, como o Carlão falou, tinha logo da estrela ali, mas o sujeito foi real e o susto também. Era uma pessoa encapuzada que simplesmente estava vagando ali, apareceu no campus do nada. Os alunos e professores, é claro, eles chegaram a se esconder e alertar, e os alertas ali circularam pelos grupos do WhatsApp, né, da universidade. Conta mais pra gente, Vanessa. Muito boa noite, Carlão, boa noite, Karime, e a você que está aqui com a gente aqui na Mix. E a Universidade Federal do Amazonas, como todos nós já sabemos, é um dos maiores centros de ensino do norte do Brasil. E é um lugar isolado, onde quem estuda ou trabalha lá já sabe. A segurança sempre foi uma preocupação. E foi justamente esse medo que voltou com força total nessa quinta-feira, depois de uma cena inusitada e, no mínimo, assustadora. Um homem que não teve sua identidade revelada foi visto circulando pela Faculdade de Tecnologia usando uma máscara de caveira e segurando o que parecia ser uma arma. Bom, as testemunhas disseram que ele agia de forma estranha, abordando pessoas aleatórias sem motivo, e esse comportamento causou uma preocupação entre os servidores da instituição, que chegaram a emitir alertas nos grupos da faculdade, pedindo a atenção e o cuidado de todos. A equipe de segurança do campus entrou em ação rapidamente. O homem foi detido e retirado da universidade. A equipe também confirmou que o homem não estava com uma arma de fogo e estava sem os documentos. Ele já tinha registros de situações assim anteriores em livros de ocorrência da própria UFAM. Com essa nova situação, um novo boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil do Amazonas. Felizmente, ninguém se feriu, mas esse episódio reacende um debate muito importante. A UFAM é imensa, tem milhares de estudantes, mas ainda assim enfrenta falhas na sua segurança. Volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Entrevista do dia. A nossa entrevistada de hoje é a escritora Maria Julieta Cardoso de Carvalho, que está lançando o livro Encontro de Saberes e Amores na Amazônia. Legal. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Tudo bem, e um prazer estar aqui, e boa noite a todos os seus ouvintes. Que maravilha. Bom, vamos lá. O título do livro é maravilhoso, já dá uma curiosidade impressionante. O que você destaca de tão especial que te inspirou para a criação do livro, dos personagens aqui na Amazônia? O que você destaca? Karine, é um olhar de uma amazônida para os amazônidas. É um olhar especial porque temos a perspectiva de uma realidade que vivemos. Então isso traz todo um diferencial. É um olhar de dentro para dentro. Boa. E também para fora, à medida que permite com que as pessoas nos vejam na verdade que vivemos e não na idealização que fazem. Então eu acho que é um livro que tem um contexto, lógico, romântico, mas fala das relações humanas, fala de todo um trâmite entre as pessoas e as suas lidas. Eu acho que é interessante tanto para quem não conhece a realidade amazônica, mas principalmente para nós, amazônidas, e que muitas vezes fechamos os olhos para uma realidade que é tão importante ser vista para que possa ser trabalhada
na medida que o nosso grande patrimônio é o povo amazonense. Olha só, escrever, Julieta, é sobre sentimentos, né? Como, por exemplo, amor, aprendizado. Não é fácil, né? Realmente é difícil. Qual é a linha que você seguiu? Você observou, você leu, estudou sobre todo o assunto e montou ali um esquema? Porque é sensível isso, é difícil, né? Não é fácil, né? Você mostrar isso, né? Eu tenho uma bagagem, Carlos, de ser psicóloga e também de ter feito letras, literatura. Então isso propicia facilita, um olhar mais apurado para as realidades relacionais. Então acho que isso que faz com que me permita chegar mais a fundo nessas relações que são tão sutis. Exato. Então, é um romance? É um romance, mas não é simplesmente só um romance. Quando a gente fala em saberes, encontro de saberes e amores, é justamente falando de uma realidade nossa. O que é uma realidade nossa? A nossa realidade é diferente do resto do país. Por quê? Porque ela traz todo o bojo das pessoas que fizeram aqui a nossa grandeza cultural. O nordestino, soldado da borracha, os europeus que vieram atrás do Eldorado, trazendo consigo toda a sua bagagem cultural, que vai fazer um sincretismo com a cultura indígena, os povos indígenas, né? Exatamente, que faz toda uma diferenciação do resto do país. Porque a presença indígena é muito forte. É uma história completamente diferente do restante do país. E, gente, eu percebi aqui ao vivo os olhos brilharam contando esses detalhes. Então, deve ser um romance, não vamos dar spoiler, mas deve ser um romance, assim, precioso. O que eu tenho escutado das pessoas que têm lido é que têm ficado muito presas à leitura. E isso me traz um enorme prazer, porque ler é prazer. E de um tempo para cá, a literatura está ficando um pouco mais longínqua da realidade. Então, eu tenho um desejo muito grande de chegar aos meus leitores. Sim. E de uma maneira muito horizontal. Eu faço questão que o meu livro seja lido por uma grande gama de pessoas. E esse é o meu desejo. Acho que é o desejo de todo aquele que escreve. Verdade. É ser lido. E ser lido por pessoas que vão refletir suas próprias vidas. Eu acho isso muito importante. Carlão, então, a cultura aqui da Amazônia, ela mistura, como você falou, né? Essa tradição de quem colonizou o estado, e vão ter personagens que vão, assim, vão exemplificar essa miscigenação? A dinâmica toda se dá justamente com isso, com culturas externas que vão interagir com a cultura raiz do interior do Amazonas. Então, toda essa interação vai mostrar o quão rica é a nossa realidade. E que muitas vezes não é vista até de uma maneira depreciativa. Sim. Júlia, como é que você mostra essa cultura amazônica? Através de narrativas com personagens, como? O meu livro é bem dinâmico. Sim. Então, o que acontece? Eu não me atenho muito na questão de descrever a partir do meu olhar, não, mas o olhar da própria atitude e convivência dos personagens. A dinâmica dos personagens vão fazer com que haja uma assimilação muito maior daquilo que eu quero dizer e daquilo que se faz presente no livro. No dia a dia deles, no caso. Exatamente, né? Exatamente. Então, as vicissitudes todas, né? Então vamos ao serviço. O lançamento é quando? Dia 27, na Valer. Na Valer, dia 27, a que horas? Começa às 5 horas e vai até às 8. Por quê? Para permitir a quem trabalha, quem sai da faculdade, da escola, possa ir
ter a oportunidade de estar presente no lançamento. Tá, a Livraria Valer fica onde? Fica do lado do Teatro Amazonas. Ah, aquela nova maravilhosa. A Valer Teatro. Ah, sim. Maravilhosa, vai ser um espetáculo. E aí, além do livro físico, né, que a gente pode comprar lá, a gente consegue comprar online o livro? Nós estamos trabalhando para isso, mas eu queria dar um adendo. Por favor. Vou passar o livro para você. Ai, que maravilha. E o livro tem um detalhe. Esse livro tem trilha sonora. Sério? Tem sensações junto? Dentro do marca-texto que acompanha o livro, tem um QR Code. Você aponta para o QR Code e você vai ouvir as músicas que inspiraram o livro. Principalmente é uma poesia cantada, que é a poesia do começo, da raiz do boi. Sensacional, exatamente. Você buscou isso. Lógico que é essa junção de coisas que dá essa êxtase tão grande que faz o nosso boi. Que maravilha, que honra. E aí eu destaco uma poesia linda, que eu acho que é um hino da nossa região, que se chama Vento Norte. E o Vento Norte. E do Vento Norte. Exatamente. E o Vento Norte inspirou essa junção de coisas. Que maravilha. E a valoração das nossas coisas. Do que é nosso, daqui da terra. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 Horas. Eu que agradeço e conto com a presença de vocês. Com certeza, muito obrigada. Conversamos com a escritora Maria Julieta Cardoso de Carvalho, que está lançando o livro Encontro de Saberes e Amores na Amazônia. Bacana. 6h28, você no melhor mix do Brasil. Valeu. 18 horas. Valeu, linda. Karime, hoje o governo federal deu um passo importante na luta pela recuperação da Amazônia, hein? Foi lançada a chamada pública do programa Restaura Amazônia, com um investimento inicial de 150 milhões de reais do Fundo Amazônia. A meta é recuperar áreas degradadas do chamado Arco da Restauração, que é uma faixa crítica de desmatamento que vai do Maranhão até o Acre ali, passando por estados como Amazonas, Pará, Rondônia e também Mato Grosso. Exatamente, Carlão. A iniciativa é coordenada pelos Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário em parceria com o BNDES. O objetivo é transformar a restauração ecológica em oportunidade de renda para mais de 200 mil famílias assentadas. Cada região vai receber cerca de 46 milhões de reais com apoio e até 27 projetos por macro-região. Olha só, o foco é a recuperação de áreas degradadas, mas também o fortalecimento da agricultura familiar, com produtos da floresta como açaí, por exemplo, cacau, cupuaçu, castanha e a pimenta do reino. O edital está aberto até o dia 21 de junho desse ano, ok? Podem participar instituições sem fins lucrativos, associações cooperativas e até consórcios. Boa. Os projetos vão ter até 4 anos para serem executados, divididos da seguinte forma: 2 de implementação e 2 de monitoramento. Karime, a ideia é que o reflorestamento vá além aí da recuperação ambiental e gere desenvolvimento sustentável de verdade, de vero mesmo, com agroindústria e também segurança alimentar para as famílias da região. Isso é importante. Nós vamos acompanhar para ver se esse projeto realmente vai para frente, ou seja, vai sair do papel. Vamos ver. 18 horas. Ok, 6h30, você no melhor mix do Brasil. Agora nós vamos atualizar as informações sobre o caso, que é um caso revoltante, inclusive, do homem que agrediu covardemente um jovem autista aqui em Manaus. Nós falamos sobre isso ontem, o fato foi ontem, né, Karime? Mas a gente está atualizando. É porque revoltou a todos, né? E segue revoltando. Né? A polícia continua atuando nesse caso, tá, o Carlão? Sim. O repórter Kennedson Paes também está acompanhando o desenrolar dessa investigação e traz as atualizações agora ao vivo para o 18 horas. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, a novidade é que o homem se apresentava como ex-policial militar, mas segundo a própria Polícia Militar aqui do Amazonas, ele nunca pertenceu
pertenceu ao quadro da corporação, não é isso? Boa noite. Exatamente, Karime, muito boa noite novamente para você, para todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Então, a Polícia Militar confirmou que esse agressor ele nunca pertenceu ao quadro da corporação. E a Polícia Civil informou que vai continuar ali investigando o caso. Esse caso ele permanece ainda sob investigação, mas até o momento o suspeito ele foi ouvido e liberado. Então, isso que chamou mais atenção desse caso, porque revolta, né? No momento que você tem ali um adolescente de 14 anos chegando em casa desesperado, ali falando pra mãe, pra avó. Esse garoto, ele é criado pela avó e com a participação bem próxima da mãe, da família mesmo. Certo. E aí o que acontece? Na ocasião, Karime, esse garoto, ele tinha acabado de sair da escola. Ele sempre fazia o mesmo trajeto. A gente está falando de um garoto de 14 anos diagnosticado com autismo. Ou seja, ele tem ali algumas necessidades especiais, então todos os dias ele fazia a mesma rota. Só que alguns amiguinhos falaram, não, bora por outro lugar, aqui a gente vai conseguir fazer um atalho. Vamos juntos, né? Ele estava acompanhado de mais 3 garotos voltando para casa, isso lá no bairro Colônia Terra Nova. No momento que ele voltava para casa, ele simplesmente foi surpreendido por um homem que saiu sanguinário ali, muito louco, foi pra cima desse adolescente. Completamente descontrolado, a gente vê nas imagens. A gente tem inclusive as imagens que mostram o momento em que tudo isso aconteceu. Pelo vídeo dava pra ver exatamente a forma como esse garoto ele foi agredido. Ele não teve chances de reagir, ele não teve chances de poder se explicar, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com a história. Afinal, simplesmente ele não sabia nem o que estava acontecendo. Não, e o suspeito chegou com um pedaço de madeira. Agora, o que chama a atenção é porque esse garoto, ele é alto, é um pouquinho alto, mas ele tem apenas 14 anos agora que ele ingressou na adolescência. Então, o caso chama muita atenção. E hoje a gente foi procurar a família desse garoto. É claro que a gente não vai identificar aqui nem o nome dele ou o nome da mãe dele, para evitar que ele fique se expondo ainda mais nessa situação. Vamos ouvir agora a mãe dessa vítima, que conta sobre como é que está a sensação dos familiares diante de tudo que aconteceu. Vamos ouvi-la. Olha, assim, a gente tá muito indignado com tudo que aconteceu, com muita raiva de tudo que aconteceu, porque a gente se sente inútil, sem poder fazer nada. 18 horas. Essa que é a sensação da família, porque ela não pode fazer nada. Por quê? Porque o suspeito, mesmo tendo confessado que planejou o crime ali com a esposa, com o filho dele, ele ainda assim foi liberado momentos depois de ser levado para a delegacia, o que chama muita atenção. Inclusive, a gente tentou entrar em contato com a Polícia Civil do Amazonas, mas não tivemos nenhuma resposta. Enviamos e-mail através da assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Estou com o e-mail aqui aberto. Até agora não tivemos nenhuma resposta. A gente quer saber por que ele foi posto em liberdade tão rápido. Afinal de contas, isso chama muita atenção, né? Ele premeditou uma emboscada e ele confessou. Sim, não é um caso aleatório, assim. Exato. Uma coisa é, por exemplo, você tá no. Não foi uma explosão de raiva de qualquer momento. Então chama atenção. E como é que tá esse menino agora, nas condições em que ele sofreu? Vamos ouvir? Ele tá bem abalado com tudo que aconteceu com ele, que ele tava dentro do quarto, trancado, no escuro. Eu entrei lá com ele, meu marido também abraçou ele, conversou com ele pra ele não ficar com medo. Ele tá toda hora se tremendo, com muito medo, com dor, né, dos morros, da paulada que ele pegou também. Hoje foi preciso a gente medicar ele em casa pra ele poder dormir e descansar. 18 horas. Agora imagina a situação. Ele tá desesperado, esse garoto tá desesperado. A família tenta acalentar, tenta ali dizer que vai ficar tudo bem, que não vai mais se repetir, mas felizmente a situação ela é bastante grave mesmo. E a família agora, tudo que ela pede é justiça. Vamos ouvir novamente a mãe. Eu quero que a justiça seja feita, porque não é possível que não tenha justiça na nossa cidade. Não é possível que esse caso vai ser impune. E aí vão tomar atitude quando? Quando ele voltar pra casa dele, que ele matar alguém, que ele matar uma criança. Aí vão tomar atitude depois que alguém morrer, acontecer qualquer outra coisa. 18 horas.
Nós do 18 horas também conversamos com o advogado criminalista, Karime, para a gente entender o que pode acontecer com esse agressor. O advogado Alexandre Torres conversou com a gente aqui do 18 horas. Ele disse que esse caso ele é muito grave e pode haver novos desdobramentos, ou seja, dependendo da avaliação do Ministério Público do Estado do Amazonas, esse homem pode ser preso a qualquer momento, mas tem que ter esse querer. Vamos ouvir o advogado. Se esse ser, essa pessoa que cometeu esse crime, de fato representa um perigo para a sociedade, a polícia tem todo o poder, o Ministério Público também, de representar ou requerer a prisão preventiva em juízo. Até porque manter em liberdade, até mesmo no curso das investigações, considerando todas as circunstâncias, considerando o ataque de fúria, o ataque de raiva, não é prudente que o Poder Judiciário deixe este homem em liberdade. 18 horas. Como já confirmei, a Polícia Militar já ressaltou que ele não, esse agressor que se dizia ali ex-militar, ele não pertence ao quadro da corporação da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E a Polícia Civil não se manifestou sobre o caso. Queria poder trazer atualizações, mas a gente não sabe. Agora, eu faço um apelo aqui para as secretarias de assistência social para que visitem essa família, tentem ajudar esse jovem, essa família a enfrentar esse período traumático, esse período aí, esses pós-traumas. Esse rapaz, esse adolescente e a família precisam de um apoio da Secretaria de Assistência Social. Existem profissionais que são capacitados para trabalhar e ajudar as pessoas que passam por traumas como esse. A gente escutou, o rapaz está trancado num quarto escuro. Cadê a Secretaria de Assistência Social que não ajuda essa família? É preciso sim que esses especialistas entrem em contato com essa família e prestem o apoio, a solidariedade, eles ajudem essas pessoas. Kennedy Paz, obrigada pelas informações. A gente atualiza também a qualquer momento mais informações sobre isso, né, Carlão? Vamos continuar em cima desses desdobramentos, porque não é possível. Além de tudo, essa família fica abandonada, ninguém vai prestar um apoio, ninguém vai ajudar. Nós temos Secretaria de Assistência Social Municipal e Estadual, cadê? Que ninguém vai lá prestar uma solidariedade, prestar um atendimento profissional. É preciso, sim. Agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos. 18 horas. Legal, agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura, e é com ela, Vanessa Lima, é pro final de semana, hein? Previsão do tempo. Sexta-feira nublada na capital amazonense. E a previsão do tempo para hoje à noite é de que o céu continue com muitas nuvens, mas não temos previsão de chuva forte. E para o fim de semana, 22 e 23 de março, sábado e domingo, a previsão, segundo o site Clima Tempo, será de um sábado também nublado. Vamos ter algumas aberturas de sol que podem aumentar a temperatura, mas a previsão mostra que podemos ter sim pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura nesse sábado vai variar entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 74% a 97%. E o domingo promete ser chuvoso aqui em Manaus. A previsão indica que o céu estará nublado durante todo o dia, com chuvas constantes, e temos previsão de temporal pela parte da tarde, que pode sim se estender até a noite. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. Ou seja, teremos um final de semana chuvoso na cidade, Carlão. Beleza, Vanessa Lima, obrigado pelas informações. Chuva em Manaus. 18 horas. O nosso Rio Negro, hein? Ele segue subindo e encheu mais 10 centímetros nas últimas 24 horas, e com isso, o nível das águas no porto de Manaus chegou a 25 metros e 57 centímetros acima do nível do mar. Desde o início do processo de cheia em Karime ouvintes, o Rio Negro já subiu impressionantes 13 metros e 46 centímetros. Mix. Agora é o trânsito, né, Karime? 6h40. Exatamente. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles com as informações ao vivo do trânsito aqui de Manaus, dessa volta para casa na sexta-feira. André Meirelles, boa noite. Trânsito. Mix.
Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite, você ouvinte, fazendo aqui, Karime, Carlão, pela Torquato Tapajós, né? Mas antes a gente tem informações da Avenida Maripiranga, no sentido centro, bairro, trânsito carregado desde ali da partida do Ipaã e segue com lentidão até a Torquato Tapajós, que é por onde passamos agora. Na Torquato, no sentido centro, bairro, aquele trânsito lento para trafegar, porque tem muitos veículos pela via, sextou e todo mundo quer ir embora para casa, então o trânsito tá complicado por aqui. Passando ali ainda na Torquato Tapajós, na via de entrada ali do aeroporto, o trânsito melhora a fluidez e segue aí dentro toda a Torquato Tapajós. Outras informações que a gente traz agora é sobre um acidente aí, Karime, Carlão, que aconteceu sem vítimas, né? Apenas danos materiais. Aconteceu na rotatória do São José, na zona leste da capital amazonense. Foi um acidente entre um carro e uma moto, né? Os agentes de trânsito, inclusive, foram acionados para orientar ali os condutores e auxiliar no tráfego do local. O trânsito ficou comprometido lá por conta desse acidente no local. Lembrando, mais uma vez, não houve vítimas, apenas danos materiais ali pelo local. Avenida Djalma Batista, próximo ao Shopping Plaza, no sentido centro-bairro, trânsito carregado. Já no cruzamento com a Rua Pará, o trânsito tem boa fluidez. Avenida General Rodrigo Otávio com a Rua 47, o trânsito já voltou também a ter boa fluidez. E claro, a Avenida Constantino Neri, no sentido centro-bairro, de quem também está voltando para casa e que só quer sextar, Karime, vai ter que aguardar mais um pouco, porque o trânsito está bastante carregado por lá, com muitos veículos pela via. Volto com vocês. Pelas informações, sexta-feira é assim, todo mundo sai de carro para trabalhar, né? Para aproveitar e emendar, né? Valeu, André Meirelles, obrigada pelas informações. Valeu, André, 6h42. 18 horas. Agora nós vamos para os bastidores da política amazonense, não é isso, Karime? Vamos lá, Carlão. Cíntia Blink já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, mais um capítulo da polêmica do senador Plínio Valério. Ele insiste nas declarações polêmicas, vamos colocar assim, dele, e diz que está ganhando voto com isso tudo. É possível, Cíntia? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7, vendo essa novela que começou essa semana, né? E não tem muita hora pra acabar, porque eu acho que semana que vem a gente pode trazer novidades por aqui. Porque, ao mesmo tempo que o senador Plínio Valério reconhece que esse discurso pode trazer votos, porque acaba ali agradando um público que também não é tão simpático à ministra Marina Silva, apesar disso, há quem não é simpático às ideias dela, mas não quer enforcá-la exatamente, né? A gente tá falando isso porque a fala dele foi nesse sentido, que era complicado para ele ouvi-la por mais 6 horas, e isso sem enforcá-la. Ele falou que foi em tom de brincadeira, mas não foi assim interpretado pela ministra Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente, e nem por praticamente todo mundo que ouviu o áudio, viu o vídeo, que rodou aí bastante nas redes sociais. Ainda assim, ele teve uma chamada, né, ali dentro do Senado, mas ele usou a tribuna para dizer que, não fiz nada demais não, e jogo que segue e tal. Aí, há manifestações em Brasília, em que fala-se sobre a possibilidade dele perder o cargo por conta de ter rompido ali com a ética, né? Bom, vamos ouvir o senador Plínio Valério. Falar em termos de votos, não tem problema, né? Mais da metade de Manaus odeia a Marina, então o voto não seria problema para ser reeleito. Esse é o ponto daqui, não se perde voto, pelo contrário, se ganha. Mas lá que é o problema, a mídia nacional, a Cor Nacional está em cima de mim, isso pode gerar um processo na Conselho de Ética, pode ir para PGR, pode acabar no Supremo, não sei, é uma coisinha de nada, mas como sou eu, o senador Plínio Valério, que conseguiu se destacar, que tem a pauta amazônica, que enfrenta até os chineses, isso pegou muito. Então nós temos 2 salas. Lá eu tô perdendo, aqui eu tô ganhando. 18 horas. Então nós ouvimos aí o senador Plínio Valério, que insiste nessa fala. Ele não considera pedir desculpa, ele fala que foi uma coisinha de nada, mas como foi ele, né? Quem é ele, gente? A gente teve que lembrar que ele é senador, porque ele não é tão falado nem aqui, imagina lá em Brasília, onde é um ambiente com tantos nomes que acabam se destacando. Mas o senador Plínio Valério então insiste nessa fala, apesar da Marina ter dito que se sentiu ofendida. Então ele não cogita
voltar atrás e pedir desculpa e segue o jogo, entendendo que ele tá ganhando muito com isso, porque ele ganha em votos, mas ao mesmo tempo ele teme lá em Brasília ter algum tipo de represália. Na verdade, ele já até teve, né? Mas não que tirasse o cargo ainda, mas pode ser que aconteça. De qualquer forma, ele tá contando bastante com os ganhos dessa fala que ele fez, e que nessa mesma fala a gente não pode esquecer que ele também disse que não entende porra nenhuma de Zona Franca de Manaus, o que eu acho também imperdoável para quem tá com um cargo desse, né, como senador em Brasília, representando o Amazonas, que basicamente o nosso grande assunto é falar da nossa economia, do nosso modelo econômico quase que único, que é a Zona Franca de Manaus. Então, ele não entender porra nenhuma, pra gente também não é muito útil. É tão grave quanto, quase, né? Olha só, a disputa pela reitoria da UFAM está ganhando em novos contornos, inclusive com críticas diretas entre os candidatos e promessas de mudanças na gestão da universidade. É isso mesmo que está rolando por lá? As chapas estão quentes pelas contas da UFAM? Chapas é uma boa, porque realmente são, né? São chapas que se formam. Mas hoje teve debate entre os candidatos. Foi possível conferir ali no Eulália Chaves. E a disputa concorre aí para o cargo Adriana Malheiro, que é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, o professor Alan Rodrigues, diretor da Faculdade de Informação e Comunicação, professor Marco Antônio de Freitas, ex-diretor da Faculdade de Ciências Agrárias, a Tainara Lauschner, professora do Instituto de Computação, e Terezinha Frasch, que é a atual vice-reitora. O debate aconteceu hoje, teve transmissão no YouTube, com direito a tudo isso, tá? E a eleição acontece daqui a pouquinho, dia 7 de abril, quarta-feira. Tem duas candidatas que ganham destaque, né? A briga está... há uma previsão, há uma expectativa que uma mulher será reitora, porque a briga fica ali entre a Terezinha Frasch, que atua aí há mais de 30 anos na universidade, e a Tainara Lauschner, que atua também como subsecretária de Ciência e Tecnologia da Amazônia na Secretaria Executiva para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, participou da COP29 e então são muitos nomes, mas esse funil se fecha ali nessas duas candidatas. Quem trabalha na UFAM, é servidor ou é estudante, tiver ali apto, né, pode votar no dia 7 de abril e essa votação acontece online. Isso facilita pra gente saber na mesma hora ali qual que vai ser o resultado. E vamos seguir acompanhando, mas quem perdeu o debate pode jogar lá no YouTube que você encontra, quem tiver em dúvida sobre em quem votar, quais as propostas, tudo mais. Bacana. Muito legal, meu tempo não tinha isso. Olha aí. Muito legal, quem perdeu pode ir lá e acompanhar, né, o que foi gravado. Agora, Blink, a gente falou aqui no programa a respeito do caso do homem que agrediu o rapaz autista. A gente ouviu a família, a mãe do rapaz, falando como é que ele está trancado no quarto escuro, traumatizado. Nossa. E agora parece que o deputado federal Amon Mandel quer o Ministério Público investigando esse caso. Sim, ele solicitou ao Ministério Público do Estado do Amazonas que priorize e acompanhe isso de forma rigorosa, essa agressão a esse adolescente de 14 anos, diagnosticado com o transtorno de espectro autista, que é uma bandeira que a Amon Mandel carrega, né? Ele pôde falar mais disso ano passado, quando ele foi candidato a prefeito. E ele relata, né, o caso, que o crime ocorreu na Terra Nova, aconteceu na quinta-feira. A gente falou disso ontem, a gente falou disso hoje também, né? Realmente é um caso bem espantoso. Para quem não acompanhou, vamos falar rapidão. Foi identificado como um ex-militar que teria agredido aí o rapaz. Ele diz que passam por ali estudantes pela frente da casa dele, chutam o portão da casa dele. Então ele, a esposa e o filho planejaram aí uma emboscada para pegar esses estudantes que estavam chutando o portão dele. E nisso ele acabou batendo nessa criança que na verdade não participava, ainda que tivesse batido. Mas um detalhe, viu, Blink? Eles estavam planejando bater em alguém, né, bater em alguém, e que eram menores de idade. Eram menores. De qualquer forma, alguém ia apanhar e ia se dar mal nessa história aí. Sim. Pai, isso mãe é engraçado, e o filho. Segundo a polícia do Amazonas, ele nunca trabalhou
como policial. Ele se diz ex-policial, mas não é. Foi identificado como, mas ele não é. Não Enfim, é, e aí ele foi preso, mas ele foi liberado. Nisso, a Mamandel, que tem essa bandeira aí sobre essa minoria, ele fala, pede pro Ministério Público entrar em ação nessa história, para não ficar, enfim, não passar em branco, né? Não deixar isso pra lá. Ele também conta pra gente que tem um projeto de lei de autoria do deputado que está tramitando, que é justamente para o atendimento e notificação de casos de violência ou suspeito de agressão contra crianças que têm TEA nas escolas e também proteger de bullying e tudo isso. Ainda não foi aprovado, está num primeiro momento, ainda está distribuída em comissões, mas daqui a pouco, né, a gente pode ter essa nova lei que também é uma ajuda para esse público. Sem dúvida. Beleza, Blink, o Amazonas tem 1 bilhão aí esperando por ele, é isso mesmo? Tem 1 bilhão, menino. Olha que coisa boa. Dinheiro bom. Dinheiro bom. Que seja bem-vindo. Que seja bem utilizado, né? Sim, principalmente. Acontece que a gente teve aí o orçamento nacional. E dentro do orçamento, nós temos 1 bilhão em emendas parlamentares. E a gente está falando de emendas coletivas e individuais, somando tudo dá esse 1 bilhão. Uma coisa que é legal a gente falar é que a emenda de bancada, ela soma aí 530 milhões quase. Tô arredondando, mas é por aí. E metade desse valor, ou seja, 260, 270 milhões, obrigatoriamente vão para a saúde, tanto da capital quanto do interior. Então, é um reforço importante. Saúde sempre é bom que receba. Já as emendas individuais, os deputados federais e senadores, eles têm uma liberdade maior aí de onde colocar. Mas 50% também do valor individual deve ir para a saúde do estado. Então a gente tem um reforço bom aí em valores, dinheiro mesmo para a saúde, tanto da capital quanto do interior. Então que seja bem utilizado, porque tá dinheiro precisando. A gente tem acesso. E é isso, eu volto com mais informação para você segunda-feira. Até segunda, Blink. Obrigada. 18 horas. Olha, a Polícia Civil apresentou nesta sexta-feira o balanço da Operação Mordaça, que prendeu 6 influenciadores digitais, os influencers, acusados aí de espalhar fake news e extorquir moradores do município lá de Borba, hein? Carlão, a gente chegou a falar sobre esse assunto aqui no 18 horas e agora a repórter Vanessa Lima traz esse balanço pra gente. Vamos acompanhar. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite, ouvintes que estão acompanhando o 18 horas. E temos agora atualizações da Operação Mordaça, que investigava o caso das fake news no município de Borba, aqui no interior do Amazonas. A Polícia Civil apresentou o resultado da operação, que prendeu 6 pessoas suspeitas de fazerem parte de um grupo criminoso que usava as redes sociais para difamar e extorquir dinheiro dos moradores do município. Bom, o grupo era formado por influenciadores que administravam perfis intitulados Focas no Instagram, onde eles publicavam informações falsas sobre as vítimas. Entre essas acusações tinham histórias de relacionamentos extraconjugais e até pessoas infectadas com o vírus HIV. Além disso, eles também usavam esses perfis para recrutar pessoas para jogos de azar, como o conhecido Tigrinho. A operação foi realizada em 2 fases. Na primeira, 4 pessoas foram presas, incluindo Bruna de Souza Valente, Wesley Frois Campos, Cris Luan dos Anjos Oliveira e Ellison Ronald. No entanto, depois da prisão, foi descoberto que Ellison havia sido vítima de uma mulher chamada Clícia Cardoso, que o havia enganado para usar a sua conta bancária para os depósitos. Na segunda fase da operação, a Clícia foi presa em Borba e Kathleen de Oliveira Frota e Moisés Moçambique Cadacho foram presos aqui na cidade de Manaus. Todos esses suspeitos responderão por crimes como associação criminosa, extorsão, estelionato, calúnia, difamação, injúria, propaganda enganosa, crimes contra as relações de consumo e contravenção penal relacionada a jogos de azar.
causar. É importante que a população continue a colaborar com a polícia, denunciando qualquer atividade suspeita e protegendo suas informações pessoais nas redes sociais. Volto agora com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. Em pleno mês de março, alunos de uma escola estadual em Manacapuru seguem sem aulas de matemática e física por falta de professores. Carlão, o problema não para por aí, viu? Além do déficit no quadro de professores, a escola também enfrenta a falta de energia elétrica desde janeiro por causa de um transformador queimado. Quem explica melhor essa história pra gente é a repórter Odineia Araújo. Após denúncia, a promotoria de Manacapuru visitou a escola estadual Agra Reis e constatou que os alunos estão perdendo aulas de matemática e física porque não há professores nessas matérias desde o início do ano letivo. Além disso, a escola estadual está sem energia elétrica desde o fim de janeiro, quando um raio danificou o transformador. A promotora de justiça, Suelen Shirley Rodrigues, confirmou a situação preocupante da escola Agra Reis, comandada pelo governo do estado. A Promotoria de Justiça de Manacapuru recebeu informações preocupantes sobre a falta de professores de física e matemática na escola estadual Agra Reis. Após diligências em loco, constatou-se não apenas problemas de falta de professor, mas também de infraestrutura decorrente da falta de energia elétrica que vem impedindo o pleno funcionamento das aulas, que vem sendo ministradas em horário reduzido e em sistema de revezamento das turmas. A escola conta com 10 turmas de ensino médio e fundamental pela manhã e 10 turmas pela tarde. A direção da escola explicou ao Ministério Público que a energia foi cortada depois que o transformador queimou e mesmo com a substituição do equipamento, ele queimou novamente. Por isso, as aulas estão acontecendo de forma alternada entre as turmas. Quanto aos professores, um de matemática já foi contratado, mas ninguém se apresentou para a vaga de física. A promotora de justiça, Suelen Shirley Rodrigues, diz que está preocupada com o impacto disso no aprendizado dos alunos, especialmente para os que estão no último ano do ensino médio e que precisam se preparar para o vestibular. O Ministério Público solicitou informações à Secretaria Estadual de Educação sobre a previsão de substituição do transformador de energia, a contratação de professores e sobre a reposição das aulas, de modo que os alunos não sejam prejudicados em seu ano letivo, especialmente aqueles do terceiro ano do ensino médio, um período crucial para a preparação do vestibular. A empresa Amazonas Energia colocou um medidor no poste da escola e se comprometeu a apresentar um relatório em 7 dias para verificar o motivo do problema com o transformador. A SEDUC, Secretaria de Educação do Amazonas, informou que está comprando um novo transformador para resolver a situação. O Ministério Público pediu que a SEDUC informe em até 10 dias a data de troca do transformador e um cronograma para recuperar as aulas perdidas, além de atualizar sobre a contratação de novos professores. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, querido ouvinte, participe conosco no WhatsApp em 994887592. Tem participante na área, Karine. Tem sim, Carlão. É o Joabes do Santa Etelvina. Ele mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Fala, Mix, 18 horas, Karine, Carlão, como vão vocês? Joabes aqui do Santa Etelvina, boa noite. Passando aqui rapidamente para externar aqui minha indignação com essa má gestão desse governo aí, que na minha opinião foi um dos piores governos que o estado do Amazonas já teve até hoje. É crise na saúde, é crise na segurança, é escândalos, é faturamento e infelizmente ninguém faz nada, é investigação e embaixo de investigação e parece que não chega a nenhum lugar. Eu sei que esses problemas não só ocorrem aqui no estado, ocorrem em outros estados, mas aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas, parece que é demais. Chega, a gente se sente triste em morar aqui, chateado em morar aqui. Um país com um PIB tão grande, uma riqueza tão grande, uma Amazônia tão grande, uma população tão boa e imensa. Infelizmente, vivemos debaixo de
de gestores, de líderes que dão mais atenção para campanha política, para os seus interesses do que a população. Mas vamos seguir firme e forte, ano que vem a eleição tá aí e eu tenho certeza que a população não vai esquecer. Um abraço, tamo junto! Boa, Jobson, obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no nosso WhatsApp do 18 horas. 7 horas em ponto, Karine. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo federal lançou hoje a chamada pública do programa Restaura Amazônia, um passo relevante no esforço de recuperação ecológica da região. Com investimento de 150 milhões de reais do Fundo Amazônia, a iniciativa é considerada a maior já voltada à restauração da vegetação nativa em assentamentos rurais no Brasil. O objetivo vai além da proteção ambiental, é associar a recuperação florestal à geração de renda, fortalecendo a agricultura familiar e beneficiando mais de 200 mil famílias em 945 assentamentos espalhados por 210 municípios. É uma proposta, sim, que alia sustentabilidade e dignidade, é importante. Mas é preciso, é claro, ser claro, nenhuma iniciativa de reflorestamento será realmente eficaz se não caminhar lado a lado com o combate firme ao desmatamento ilegal. A floresta continua sendo destruída todos os dias e o que se planta com uma mão pode ser queimado pela outra. Preservar a Amazônia exige ação constante, fiscalização rigorosa e punição exemplar aos responsáveis pelos crimes ambientais. O Restaura Amazônia é um avanço, sim, mas só fará sentido se vier acompanhado da coragem de enfrentar os verdadeiros destruidores da floresta. 18 horas. 7-1, Karine. Obrigada pela companhia, gente. Um beijo, até segunda-feira. Segunda. Você ouviu 18 horas.